Você se assentar, abra sua Bíblia em Atos, o livro de Atos, capítulo 17, apenas um versículo. Depois de termos lido, você pode assentar-se e manter a sua Bíblia aberta. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, apenas o verso 31. Quero chamar a atenção para este versículo apenas. Atos 17, 31. Eu vou pedir para a gente ler a uma só voz, tá bom? Leiamos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Amém. Podem sentar. A mensagem que queremos trazer nesta noite para a nossa reflexão é sobre a pessoa de Jesus, este varão que foi destinado por Deus para que diante de todos fosse ele o único que tivesse crédito para nos trazer a salvação, livrando-nos da condenação que nos estava imputada por quanto a nossa condição de pecadores. E esse dia, ele aconteceu, foi real, e se deu como o dia que marcou a história da humanidade, o divisor de águas para a humanidade. Olhe. Acidente de percurso. E as pessoas ignoram este acontecimento, como ignoram a ressurreição de Jesus. Eu queria pensar com vocês algo a respeito dele, para quem devemos olhar continuamente e contemplar. E vocês vão entender já quando eu trouxer para vocês o significado da expressão destinou, que aparece aí no versículo número 31. Antes, porém, vamos pensar algumas coisas para que a gente se situe no que acabamos de ler. O livro de Atos dos Apóstolos narra alguns acontecimentos marcantes da história da igreja. E a partir do capítulo 9, com a conversão de Paulo, o Saulo de Tarso, alguns eventos de ordem proclamadora começaram a tomar proporções grandiosas. A igreja já havia crescido lá em Jerusalém de 120 para uma multidão que se converteu com o sermão de Pedro, Atos capítulo 2. Depois, muitos outros povos começaram a ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. No capítulo 9 é dito que a igreja então começou a crescer, e no poder do Espírito Santo ela avançava, ela tomava proporções inimagináveis e chegou a lugares e a outras regiões. E no capítulo de número 17, agora a narrativa de Lucas é falar de Paulo em Atenas. E é interessante que algumas coisas a gente precisa pensar para depois você entender por que Lucas termina com essas palavras de Paulo aqui no capítulo 17 do livro de Atos. Observem comigo. Eles haviam chegado em Tessalônica e dali partiram para Bereia. Houve um exame muito preciso dos bereanos quanto àquilo que eles diziam, se era verdade ou não, até que chegam à Grécia. E em Atenas, onde surgiram os Jogos Olímpicos, em homenagem ao deus Olimpo, nós estamos aqui no Brasil, inclusive, comemorando esta competição mundial, onde bilhões de pessoas estão voltando seus olhos para o Brasil por causa das Olimpíadas. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que ali, naquela ocasião, o apóstolo Paulo observa que existia uma religiosidade muito acentuada na vida dos atenienses. É bem verdade que
em Tessalônica, nos versículos de 1 a 9, o argumento que Paulo ali levou para os tessalonicenses foi provar que Jesus Cristo era o Senhor. E a ideia de Paulo em falar sobre isso era justamente trazer aos tessalonicenses que Jesus Cristo era Senhor e que eles precisavam compreender que havia chegado o tempo do senhorio, da soberania de um Salvador. Nos versos 10 a 15, é uma expressão que Paulo fala aos bereanos, onde os judeus, que eram muito estudiosos, começaram a examinar a palavra de Paulo ali pregada e queriam conferir se de fato era verdade. E aqui a gente entende que a ideia de saberem, elogiamos muitos bereanos porque são pesquisadores, são pessoas que atentam para as verdades, para ver se de fato o que está sendo exposto é verdadeiro. Isso é um motivo de louvor. Mas é interessante que os bereanos concordaram e entenderam a mensagem de Paulo, embora eles confirmassem. E aqui a gente pode pensar, como diz o Dr. Matthew Henry, que o cristianismo e a doutrina de Cristo, ela não se rende de forma alguma à derrota, mesmo diante das maiores pesquisas. O cristianismo não teme ser pesquisado, o cristianismo não teme ser avaliado, o cristianismo não teme ser estudado. Quando se estuda a respeito de Cristo, a verdade fica estabelecida, a clareza começa a tomar sentido em nossa mente a respeito de verdades que nós jamais podíamos imaginar. E aí então entra a narrativa do capítulo 17, que vai do versículo de número 16 a 31, que é Paulo em Atenas. Algumas coisas a gente pode perceber aqui, então, que Paulo fala aos atenienses. Primeiro, é que ele dissertava na sinagoga, versículo número 17. E dissertava a respeito de quem? Certamente a respeito de Jesus Cristo, certamente a respeito da fé. No versículo número 18, é dito aí que os filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele. Pense que a cidade de Atenas e a região em que Paulo estava, era a região onde a refinada oratória e o refinado pensamento filosófico e a erudição por natureza era forte naquela época. E Paulo chega ali anunciando aos atenienses verdades para as quais eles tinham que confrontar-se. Eram famosos na filosofia, eram famosos na escrita, eram famosos nas belas artes, eram famosos em muitas outras coisas, inclusive por sua religiosidade. E o texto nos mostra então que Paulo entra no Areópago e ali ele fica indignado com a idolatria, com o sentimento idólatra que existia na comunidade de Atenas, com altares variados a divindades as mais diversas possíveis. É bom você se lembrar que os gregos tinham deuses para tudo: o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Olimpo dos jogos, o Deus da vitória. Existia divindade para todo jeito: a deusa do sexo, os deuses da enfermidade, da saúde. Os gregos eram especialistas em terem divindades. Vocês conhecem um pouco da história da Ilíada e da Odisseia, e já devem ter lido ou visto alguma película sobre narrativa de Homero, falando de Ulisses, o grande guerreiro, filho de Apolo, o deus das vitórias. Então os gregos eram cheios de expectativa em suas divindades. E quando Paulo passa pelo meio daqueles homens, versículo 23, ele diz: olha, eu tenho passado por aqui, observado os objetos do vosso culto. Eles eram pessoas religiosas, cultuavam aos seus deuses. Encontrei, verso 23, um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo diz: opa, chegou a hora de eu aproveitar a oportunidade de mostrar para esse povo erudito, para esse povo pensador, para esse povo religioso, para esse povo cheio de filosofia, de belas artes, e tocar no ponto pelo qual eles não conhecem. E diz: olha, esse Deus precisamente que eu estou tentando anunciar a vocês.
Deixe-me dizer, irmãos, nesta noite uma coisa: religiosidade não nos garante que estamos no caminho certo. Sermos atentos à expressão religiosa não nos garante que estamos cultuando de maneira correta. Termos nossa devoção não é garantia que estamos agradando a Deus. Há muitos deuses em nosso coração, e Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E por vezes nós estamos no lugar do nosso culto, estamos trazendo a nossa adoração, estamos trazendo o nosso louvor, estamos apresentando a nossa devoção, mas o nosso coração não conhece o verdadeiro Deus, o vivo Deus. Vimos por um impulso religioso, vimos por uma direção de uma instrução doutrinária, vimos porque gostamos, vimos porque queremos aliviar a nossa consciência de algum senso de dever, vimos porque queremos mostrar que temos algum viés de piedade. E esse Deus desconhecido, Paulo está dizendo, é desconhecido de muitos cristãos, diz Calvino. E eu quero fazer uma pergunta: qual o altar que você tem erigido? A quem você tem apresentado a sua adoração? A quem você tem vindo cultuar? A celebração de sua vida tem sido entregue a quem? São questionamentos, e o apóstolo Paulo aqui, nesse sermão, nesta pregação, aos filósofos, aos pensadores, aos artistas e aos religiosos daquela época, foi uma só. Ele diz precisamente: o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu quero mostrar para que vocês possam conhecê-lo verdadeiramente. Paulo prega aqui então para os pagãos e para aqueles que estavam no mundo, mas adoravam e serviam a deuses falsos. Serve para nós hoje essa mensagem. Muitas vezes precisamos ouvir e pensar a quem estamos adorando. Aquele povo estava no mundo, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Tinham as suas divindades, mas não conheciam o divino. Respiravam religião, mas não respiravam piedade. E nós precisamos acordar enquanto é tempo. A intenção de Paulo era livrar os atenienses de uma crença meramente religiosa para crerem única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Redentor. Agora volte os seus olhos para o versículo 31, que é o que eu quero deixar nesta noite para a nossa reflexão e que nós lemos. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Quero chamar a atenção para a palavra que aparece aí para destinar. É a palavra que você conhece muito bem: horizonte. A palavra grega que aparece aqui é horizô. O horizonte é definido como uma linha aparente ao longo do qual, em lugares abertos e planos, observamos o céu e parece tocar ou com a terra ou com o mar, de onde possamos estar olhando. Quem já foi à Chapada Diamantina e subiu a pedra do Pai Inácio, todo mundo que lá sobe tira uma foto voando. Não é? Vocês têm. E quando nós subimos naquele monte altíssimo e olhamos para frente, o horizonte está lá. Parece que termina, encontra-se o céu. Olha que estamos lá no alto, mas o céu parece estar se encontrando na terra em algum ponto. Se você for contemplar ali no Farol da Barra, a Baía de Todos os Santos, se olhar o mar de Salvador, uma hora você vai ver, parece que o mar está se encontrando nos céus. Isso está chamado de horizonte. É o limite onde a nossa visão tem o alcance de algo que termina e começa. A definição, portanto, é para que entendamos que a
em nossa visão um limite para que possamos enxergar as coisas que estão diante de nós. Paulo usa essa palavra para dizer que o limite pelo qual devemos colocar a nossa visão é Jesus. O limite do nosso alcance é o horizonte que Deus colocou para nossas vidas, Jesus Cristo, o varão destinado e acreditado que ressuscitou dentre os mortos, para que possamos olhar continuamente para Ele. Sabe por quê, queridos? O versículo anterior, de número 30, é dito assim: Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olhar para Jesus é o chamado de Deus para que não fiquemos ignorantes em nossa religiosidade, em nossos conceitos de divindade, em nossa forma de piedade, em nossa filosofia, e não enxergarmos o essencial, não enxergarmos aquele que de fato vai dar sentido à nossa vida. E eu e você precisamos então contemplar os nossos olhos para Jesus. Ele é o nosso horizonte, a Ele devemos destinar o nosso olhar, destinar a nossa vida, colocar a nossa expectativa, colocar a esperança do nosso viver. E o apóstolo Paulo apresenta algumas formas pelas quais eu e você devemos olhar para Jesus e entender que Ele é. Primeiro, versículo 24, nos diz aí: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeira coisa, você tem que entender que Deus é criador na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho, e fez isso para que você não ficasse ignorante a respeito disso. Você é obra e criação de Deus, imagem e semelhança dEle, feita para o louvor dEle, e Deus não vai habitar em santuários humanos, Ele habita no coração daqueles que se rendem a Ele, que foram criados para glorificá-lo e honrá-lo para todo sempre. Inclusive, essa é a resposta à primeira pergunta do nosso catecismo: qual o fim para o qual fomos criados? Honrar e glorificar a Deus para todo sempre. Você foi criado, meu querido e minha querida que está aqui nesta noite, para glorificar a Deus. Não foi para seguir suas filosofias, não foi para ter em seu horizonte expectativas materiais, circunstanciais, mundanas. Não foi para cercar o seu horizonte de uma obrigação religiosa, meramente cultica de cumprimento de obrigações. Você foi criado para adorar a Deus, e Ele não te deixou ignorante disso. Você sabe que foi criado para adorá-lo. Segundo, o versículo número 25 diz mais: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse por Ele mesmo, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Preste atenção numa coisa: você só tem vida, só vive, só produz, só tem inteligência, só tem capacidade, só está aqui porque Deus te deu esta vida, esta existência. E nada do que você faça, nada do que você imagine produzir, vai contentar a Deus, a não ser a sua própria vida entregue a Ele. Entenda isto: Ele te deu vida existencial, e você realiza tudo, tem inteligência, tem capacidade, você existe, você está aqui, mas você precisa entender que a vida só terá sentido para você em Cristo Jesus. As pessoas às vezes acham que pode, por alguma coisa que julgam fazer de importante, estar servindo a Deus. Deus não se serve de nós, nós é que servimos a Deus, porque Ele nos chamou para nos dar esse privilégio de sermos dEle. Não é o que você faz que vai agradar a Deus, é o que Deus fez por você, que você entendeu, que agora vive para o serviço e glória dEle, que vai agradá-lo. Terceiro, versículo 25 ainda nos mostra uma segunda verdade, que Ele é que nos capacita para produzir. Veja como diz a parte B do final: pois é Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você só existe porque Deus lhe permite,
você só vai ter sentido para a sua vida e respira porque Ele permite, mas tudo que você faz, só faz porque Deus lhe concede condições, lhe capacita para realizar, senão você não faria. E é interessante, irmãos, como nós somos, por vezes, quebrados. E não imaginamos, nos julgamos donos de nós mesmos, donos da verdade. E Deus vem às vezes com um vírusinho, uma coisa que nem se percebe a olho humano. Toca, lhe derruba. Quanta gente paralisada num leito, quanta gente com enfermidade irreversível, quanta gente que num instante parou de ser o que era. Nós estamos orando pelo reverendo Kleiber, um expositor da palavra, um adorador, um músico por excelência, compositor de belas melodias, belas letras, mas foi acometido de uma doença degenerativa, está se alimentando por sonda estomacal, parou de tocar, há muito não prega mais, está aguardando um transplante de medula óssea, está parado. Um servo de Deus, um homem, e quando eu converso com ele, como conversei essa semana, a gente entende o que é um homem de fé. Ele ainda digita, não está conseguindo degustar, e diz: estou esperando em Deus que abra as portas para esse transplante. Estava bem, alguns meses atrás, fazendo tudo o que sabe fazer, de repente para. Nós não somos nada e queremos nos achar grandes coisas. Tudo que fazemos e produzimos é Deus quem nos capacita a fazer. Não se julgue importante demais. Deus pode remover de você este trono que você erigiu para você mesmo. Contemple Jesus, porque mesmo nas limitações, Ele vai te dar confiança e segurança para você continuar. E por fim, o texto nos ensina que só Ele traz sentido à nossa vida e à nossa existência. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E Ele levanta o pensamento de alguns dos poetas, provavelmente esses que ele citou aqui, filósofos, epicureus e estoicos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Só temos sentido em nossa existência se compreendermos quem é Jesus, se entendermos aquilo que ele representa e realizou por nós, se não ignorarmos em nossa fé. Se o nosso horizonte for Jesus, nossa vida terá sentido, seja em qualquer situação que estivermos enfrentando. O Senhor estará conosco. Eu quero concluir lendo para você um texto que eu achei interessante. Para que serve o horizonte? Certa vez, uma criança chegou no céu e foi recebida por Deus. E como toda criança, foi logo fazendo um monte de perguntas, todas muito comuns, coisa mesmo de criança. Porém, uma delas chamou a atenção. Deus, sua criação é muito bonita, mas tem uma coisa que eu não entendi para que serve. E o que foi que você não entendeu, meu pequeno? Eu não entendi para que serve o horizonte. Senhor, pois se alguém dá um passo em direção a Ele, ele se afasta o mesmo tanto daquela pessoa. Deus olhou para aquela criança, sorriu e disse: é justamente para isso que serve o horizonte, meu filho, para fazer as pessoas caminharem para a frente.
Eu queria que você olhasse para Jesus, caminhasse para frente, não achasse que já chegou no limite, há mais ainda para caminhar, que o seu horizonte seja Jesus, e mesmo você não entendendo algumas coisas, continue olhando e contemplando o horizonte, caminhando até o dia em que você terá definitivamente a sua presença com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe.